Bem-vindos a mais um episódio das sagas, das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, sou fundador da Feutech, mas eu estou aqui para falar de carros, de loucuras, e hoje um evento que eu adoro, e quem conhece carro, quem curte performance, quem curte personalização de carro sabe do que eu estou falando, ó, SEMA Show, aqui em Las Vegas. É um evento anual que acontece aí há décadas e décadas, e a gente está orgulhosamente aqui representando não só a Feutech, mas o Brasil e a paixão por carros aqui nesse show. Eu vou estar hoje levando vocês para conhecer um pouquinho do evento. Vai ser uma visão minha, por exemplo, como é que vocês vou mostrar para vocês algumas das coisas aqui. Esse evento é gigante, é uma feira de performance automotiva, né? De som, de personalização, de tudo que é ligado a carro, assim, tá aqui. É um evento que acontece anualmente em Las Vegas, né, Nevada, nos Estados Unidos. Tem muito brasileiro aqui, talvez vou encontrar alguns aí para mostrar a vocês, mas é legal estar compartilhando com vocês um pouco isso aí. Então, bota na TV aí junto à família, porque eu acho que esse episódio vai ser legal para conhecer um pouco desse mundo aqui que muita gente tem curiosidade. Como eu falei que ia ter brasileiro aqui, ó, olha quem chegou aqui, ó. Já encontra logo de cara. Esse cara aqui, ó, Dimension, hein? Esses caras têm história, hein, meu? Temos. Quantas encrencas já fizemos junto, né? Fizemos várias. Pra quem não sabe, o Anderson foi um grande incentivador do nosso trabalho lá atrás, quando a gente fazia a época do Lata Velha, que a gente converteu aquele monte de carro velho em carro em injeção eletrônica. Nossa, esse cara aqui ajudou a gente por muitos anos, mano. Que legal. A gente tem uma gratidão muito grande por você e pela Feutech. Igualmente também. E a gente se sente lisonjeado de ver um brasileiro chegando no patamar que a Feutech chegou. Não, e vocês também, parabéns aí, tem acompanhado, estão tocando horror aí, ó. Vambora, vamos pra cima, tamo junto. Show, bom te ver. Valeu, Valeu. Aqui fora, é tão grande esse o evento, assim, ó, é impossível cobrir tudo, tá? Eu vou deixar, por exemplo, o Thiago Kifuri tá fazendo vídeo também. Eu vou distribuir, vocês, quem quiser acompanhar mais do SEMA, tem que acompanhar vários canais, porque é impossível alguém conseguir fazer um vídeo que cubra tudo, sabe? Olha só isso aqui, ó. International, o motor que tem aqui. Ah, um SRT, um Ram, Dodge, um C8. Ah, esse aqui tem um Supercharger, ó. Aqui é o stand da Motors, faz cera, faz produtos de limpeza de carros, muito conhecida. Vanzinho. Olha só isso aqui. O cara senta aqui dentro. Ó. Não, a pintura, assim, não sei se essa câmera aqui vai mostrar o efeito. Mas aqui tem toda essa parte aqui. Olha que coisa linda esse Skyline aqui, ó. Animal, né? 32. Os caras adoram uma caminhonete alta aqui assim, ó. Olha só a altura disso aqui. Tem uma seção muito grande de caminhonetes, esse tipo de coisa. Supra novo. Ó, pra levar Gostei disso aqui, ó, pra levar o TV em cima. Aqui os caras vendem motores, ó. Aqui tem um pad, ó, de drift. Os caras fazem tem arquibancada, ó. Aqui diz que é violento o negócio. Os caminhãozão aqui, né? Ah, vai entrar aqui alguma coisa, ó. Aqui tem toda a parte de drift, ó. Vai pra frente, eu acho. Diesel. Ah, estão só manobrando aqui, ó. Hoje é terça-feira, o primeiro dia do evento.
Para ter uma ideia, hoje é um dia fechado para o grande público, parece que para entrar é só quem é expositor ou quem é da indústria mesmo. Então eles fazem um dia mais reservado dentro dos stands. Então muita gente começa a chegar mesmo amanhã. Aqui, ó. O pessoal da Atlanta Custom Wrap ali, ó. Justin Norton. Aqui, ó. Olha os pickups que eles fazem, ó. Mr. Justin, how are you doing, man? What's up, Good to buddy? see you. How are you? Yeah. Good to see you. Yeah. I see what you brought. You like this? Man, this is crazy. Yes, yes. Where's the ladder to jump in? I know, right? Yes. Olha só a altura disso aqui. Good. I'll go visit you next week. Thank you, buddy. We'll do the race car next week. Yeah. Okay? See you, man. Esse cara, para quem acompanhou, teve uma série Fastest Car no Netflix alguns anos atrás, que ele ganhou, foi muito famoso, assim, ficou muito famoso nos Estados Unidos. E ele faz a plotagem de carro aqui, a adesivagem de carros. Caramba, olha o tamanho dessas caminhonetes aqui, ó. E aqui é uma seção externa, assim, ó, que tem inúmeras, sabe? Tem carros, assim, que eles expõem fora, ó. O tamanho das caminhonetes. Aqui, para quem conhece, Las Vegas, ó, tá perto dos hotéis tudo aqui, ó. Tem, olha só, Mustang, essa Beast for Build, eles sempre fazem. Tesla modelo 3 rebaixado, ó, todo customizado. Aí, ó, Leonardo Fontolan, meu CEO da Feutec Brasil, meu sócio aí. Ele tem um modelo 3 aí, Leonardo. Vamos fazer assim também ou não? Olha isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é parece um i8. Não dá pra saber o que é isso aqui. Gostei da placa aí, ó. Anderson. Tennessee. Não entendi o que é isso aqui. Olha só. Olha o que os caras fazem para levantar as caminhonetes. Os braços. Impressionante. Aí tem as levantadas, ó. E tem quem gosta das baixas, ó. Que time tu é? Que time vocês são? Prefere a caminhonete socada no chão ou levantada? LS. Socado. Ah, tem C8 rebaixada. O que vocês preferem também? Rebaixada assim ou de corrida? Acho que eu não preciso falar, na minha opinião, mas é no mínimo pitoresco. Só falta umas turbinas aqui, ó. Tem umas coisas bem pitorescas aqui, ó. Olha isso aqui. Nem sei o que é, só roda pra fora. Carburadorzão. Os bancos de corrida. Ah, e uma coisa, ó. Eu tô filmando esse episódio com a câmera nova aqui, que é a DJI Pocket, a Osmo 3, né? Que lançou agora há pouco. Tô bem impressionado com o resultado dela. Para quem curte câmera assim de vlog, curte fazer vídeo bem prático assim, ela é uma baita opção. Agora ela tem um microfone incorporado aqui que não precisa nem módulo. Dá para gravar 2 microfones até ao mesmo tempo. E a estabilização, que nem aqui eu tô caminhando com ela, não tá nem tremendo, né? A estabilização, a cor pareceu muito melhor, ela tem um sensor de 1 polegada também. Olha, vou deixar minha recomendação, né? Eu não sou muito de fazer propaganda, mas quando eu gosto de alguma coisa eu recomendo. Já uso há vários anos, eu sempre usava 2
E a 3 agora superou as expectativas mesmo. O que eu mostrei é só um pedacinho do pátio aqui fora. Tem muito mais espaço mesmo. Vou mostrar agora aqui como é que é o saguão, que é o saguão principal, ó. Eles estão gravando, ó, Fox tá gravando com a NHRA. Então aqui, ó, esse stand aqui aqui é uma parte do SEMA, ó. Ah, sempre tem uns carros muito top, ó. Porschezão aqui de corrida nervoso, assim. Eles fazem alguns programas de entrevistas aqui, ó. E esse carro aqui é fantástico, olha só. Os caras que fazem um show de iluminação ainda. Olha só. Animal mesmo. Tem de tudo. Ali tem a lojinha do SEMA aqui. Tem um monte de produto para vender aí, o pessoal curte bastante comprar boné, camiseta, tudo. Mas eu vou entrar aqui no salão principal, ó. Eles hoje estão só quem é expositor tá podendo entrar. Aqui, ó, os dinamômetros, ó. Eu vou passar aqui, ó. Essa aqui é uma capa que eu tô em dúvida aqui se eu não vou comprar pro Corvette. É só a capa isso aqui, olha que ideia legal. De corrida o negócio. Tem toda uma seção aqui de, acho que iluminação, suspensão. Vou fazer o seguinte, eu vou caminhar pro stand da Feutech e vou mostrar onde é que a gente tá primeiro e depois eu caminho em alguns outros lugares aqui para mostrar. O stand da Toyota. A Toyota é uma das poucas fabricantes grandes que ainda está. Vou te falar, ó, esse ano a Mopar não veio. E aqui essa é o pavilhão central e a parte de performance, que é aqui onde é que a gente está. Tem a parte aqui, a VP Fuels. Pessoal dando autógrafos aí, não sei se vai dar pra ver, ó. Tá vendo lá, ó, Feutech Isky Cams aqui, que é quem sabe da história, é uma empresa bem das antigas assim, ó. Tem a Center Force, faz embreagem, escapamento, a Mali, ó. Mali, empresa também tem no Brasil, muito forte, está entrando com a parte de performance no Brasil. São muito fortes aqui nos Estados Unidos, ó. O pessoal ali, ó, na entrevista. Anthony Brown.
Os caras têm um forte mesmo. Aqui, ó, o Grupo Aeromotive, ó, empresa que a gente também conhece muito bem aí. Coisa linda isso aqui. Freios, Valk, Covercraft, que é só capa de banco, esse tipo de coisa. Ó, a BBS, ó. As rodas são muito top. Um estilo muito... Essa aqui, quem não sonha ter um carro com uma rodinha dessa, ou quem não teve já. Até pode não ser uma BBS original, mas o desenho é muito imitado até. Olha esse Skyline aqui, R34. Que coisa linda. Não, impressionante. Impressionante, dá pra ver que o carro é novo. Muito bem feito. Ah, um M-Spec Nur. Raríssimo. Muito legal. A suspensão aqui que eu tenho no meu Supra, ó. TJ Hunt aí, que é sempre famoso, sempre faz algum carro maluco assim pro Street Hunter. Óleo, BMWzão aí, ó. Tá ficando cada vez mais famoso BMW aqui nos Estados Unidos, viu? É impressionante, tá ganhando popularidade. Ah, ó, TechFlex, que é um escapamento de chicote que a gente usa muito até. Tipo isso aqui, ó. Olha esse stand que os caras fizeram, uma coisa meio fora de padrão. Uma árvore aí no meio ali, um carpete. No mínimo criativo, ó. Esse Supra aqui ficou louco. Essa roda aqui. Ah, os cutoffs aqui, ó. Isso aqui que o pessoal faz, ó, pra abrir o escapamento, né? Cone, amortecedor. Ó, e agora estamos chegando no stand da Fueltech, ó. A gente pegou um outro local, cada ano tu tem que selecionar um local por uma ordem de prioridade, sabe? Esse ano a gente conseguiu pegar esse aqui, que eu acho que é mais ou menos parecido. O outro nosso era mais pro lado lá um pouco, esse aqui tá numa área bem aberta aqui, ó. Nosso paraguaio preferido aqui, Eduardo Arcondo. E aí, as encrencas, não? Tem, tudo bem. Falando muito aqui, sempre com as pessoas, né? É. Muita gente tá perguntando aqui Da 700. do produto novo, né? E essa aqui, ó, ela já é a 700 com, vocês estão vendo, ó, aqui tem os painéis, por exemplo, esse aqui é um painel que é o Cyberpunk, né? E esse aqui, ó, pra quem reconhece, ó, é o painel da Mercedes, ó, já tem o painel, mas não tem a Mercedes aqui, ó. Tá faltando só isso. Só um detalhe. Mas, ó, tu configura tudo aqui, ela. Ficou muito legal. Ah, esse produto aqui tá animal. É incrível mesmo. E a gente está expondo como um novo produto no showcase. A gente é membro do SEMA também. E aqui a gente está mostrando também, ó, os novos injetores, ó, que a gente recém lançou. 170 e o 240 Libra-hora, os dois de alta impedância, né? Não precisa pick and hold, eles são diferentes do grande, ó. Olha a diferença desse aqui, que é o baixa impedância, e esses aqui para menos vazão, eles são isso. E a gente vai lançar até todo no spoiler já. A gente vai lançar um 120 e o 80 Libra-hora também. Então vai ter 4 versões do alta impedância. E o 80 Libra-hora eu já tô até usando no CUDA, viu? Esse aí, quem não viu, ficou top. Aqui os painéis, ó, mostrando os produtos. A gente faz muita coisa. Aqui o responsável pelo stand também. Como é que tá o senhor? Bom, parabéns aí, bom trabalho. Obrigado. Estamos fazendo a apresentação aqui do SEMA, propriamente. What's up? How are you? What's up? You know you're famous in Brazil right now, right? I know. Yeah. You can say in Brazil the Yeah. Portuguese. What did you learn in Portuguese? Say something. I know a couple of bad words. We got Forose, bicha, arrombada, arrombado,
kind of cool. You know? You'll be welcome in Brazil. Yeah, I know. You ready to go, bro? Yeah, follow me on Instagram. Yeah, I have a very nice photo wheeling mini bike. Yeah, and Dennis. Let me put that photo here so you guys can see. O Billy é o do comercial, a gente tá ensinando português pra ele. E aí? Aí, ó, os portugueses aí, ó. Tudo bom? Tô falando de quê? Ah, jet ski, né? Gostou? Top 6 estrelas. Aqui a gente tem, ó, chicote, o de Yamaha curto, o Yamaha pra botar esse aqui é pra você não for botar a tela, sem tela, ó. Se o cara quiser fazer bem curtinho, ou pra botar FT mostrando. Aqui o do Yamaha já é o 3 plug, e esse aqui é o 2 plugs que chama. Faltou do Sidu aqui também, mas temos do Sidu, do 325, cara. Recém desenvolvemos, então tá tudo aí. Aqui tem a parte de eletrificação, ó, tem um totem que a gente fez de eletrificação. Uma coisa que é legal, ó, toda essa estrutura a gente montou no Brasil praticamente, de acrílicos e de monstruários, assim, de neon, e aí despacha pra cá. E aí? O Anderson liga. Aqui, ó, 700 de eletrificação, na verdade mostrando o software como é que funciona para a parte de eletrificação. E aí temos, obviamente, a 600, a 550 e a 450. Aqui, ó, que achei aqui, ó, pit stop. Tudo bem? Tudo bom, meu? Como é que tá? De novo, parabenizar, né? Não é todo mundo que tá aqui no SEMA Show, porra, fico feliz pra cacete, cara. Meu, Motivei, meu. Você não sabe o orgulho que eu tenho, cara, de ser brasileiro e ter você representando aqui a gente nos Estados Unidos, viu, cara? Tamo junto aí, vamos mostrar que o Brasil é competente. Valeu. Com certeza. Motivei, meu. Vamos continuar aqui a voltinha, vi no stand então, né? Ficou bem legal ali. Esse ano a gente decidiu não trazer nenhum carro, no passado a gente tinha a revelação do carro do Daddy Dave, que foi um carro que fez um sucesso enorme, assim, só que ele ocupava um espaço enorme, né, no stand, né, e para fazer um stand maior, assim, não consegue, a estrutura que a gente já tinha era para um stand daquele tamanho, que é 6 metros por 9, de pensar, 20 por 30 pés, e não era fácil fazer um stand maior, também não conseguia espaço, a gente também não tinha nenhum carro, assim, que a gente pensasse, puta, esse carro vai parar todo o show para vir olhar. Então a gente decidiu botar mais expositores, assim, para expor os produtos mesmo, sabe? Aqui, ó, aí começa a ver assim já, ó, por exemplo, que tem a revelação de algum carro, ó. Os caras estão fazendo suspense ali. Parte de reservatório de óleo, ó. Resfriamento. Suspensão. Olha aqui, ó. Quem é que curte um wrap assim no Supra, estilo Velozes e Furiosos? Eu vou te dizer que na época isso aqui era brega, tá? Mas hoje em dia já começa a ficar nostálgico aí, ó. Obviamente não é um desenho preferido, mas olha só. E é realmente uma réplica do carro, quer dizer, se bobear é o carro original, viu? Um dos originais, né? Que eles estão reconstruindo. Ah, é o verdadeiro mesmo. Ah, olha só esse DeLorean aqui, ó. Eu tinha visto na internet esse DeLorean, muito louco, ó. Os caras fizeram as lanternas assim, ó, diferente. Painelzão. Aqui, ó. Motor V8. Escapamento. Ah, é biturbo, ó. As turbinas embaixo, ó. Cara, que coisa louca isso aqui, ó. Escapamento, abafadorzinho de titânio.
Muito tri. Gostei, hein? Esse é meu estilo. Stand da Recaro aqui. Aqui o da Recaro, ó. Eu acho esse banco fantástico, assim. Corvette C6 de corrida. Turbo aqui, ó. Olha só. Muito legal. Os freio. Muito bom. Alcon. Bora, escapamento. Olha isso. Ó, os escapes dos caras estão legal. Matfield de Fórmula Drift. Então tudo isso aqui é da Toyota, ó. Toyota fez um mega de uma área, ó. Impressionante mesmo. Aqui ó, tem parte suspensão, ó. Os caras fazem os kits de levantar, rebaixar. Essa Anderson Composites aqui, ó, legal. Fazem sempre umas coisas loucas assim. Eles tinham um C8 de carbono ano passado, ó, trouxeram de novo, ó. Impressionante, ó. Todo carro de fibra de carbono. Incrível. Ah, os caras têm os capô de SH Sabon, ó. Olha só como é que é por dentro, estrutura inteira, ó. Capô de fibra de carbono com a estrutura todo estruturado, muito legal. Ah, aqui é Tremec Electric GT, ó. Não sei se a Tremec então não comprou a Electric GT. TKE. Muito legal. Ah, esse aqui que os caras fizeram, ó. É uma transmissão da Tremec com motor elétrico junto já. Ah, da Helix. Ah, vi na Alemanha essa marca. $495 HP, caramba. Muito legal. Ah, tem esses aqui, ó. Ah, esse aqui tem mais de 800 cavalos, ó. Mais de 800 cavalos esse aqui, ó. Aqui, ó, nossos parceiros da Turbo Smart. Vamos ver o stand deles aqui, ó. Hey, what's up? How you doing, man? Good to see you guys. Hey, what's up? Hey, doing a quick show tour here, showing some of the news. Oh, you guys have some big news here. Surprise! Yeah. We don't just control the boost now. We You also make the make the boost. That's awesome, man. We have you covered from front to back. That's cool. Okay, so what do you guys have new intercoolers? Yep, F-150. Okay, intercoolers. okay. It's a big market for us. Yeah. And that platform could really use a bit more cooling efficiency. Yeah. So 80% more surface area on the intercooler. Direct fit, OE. Yeah. And The electronic perfect- blow off. Perfect with our electronic Yeah. blow-offs, our EM valves. I love it. And We have the big ones. there's the big guys, 76 millimeter, Man. over 700 CFM of flow. That's going to be unbelievable. So while we already Yeah. don't have an issue controlling your boost, right? Yeah. You have boost creep and things like that, but what's next? Yeah. What are you going to do next that's going to push our stuff to the limit? That's why we work together. So we have that. And then some other guys are like, Oh, we the- don't need this much. Yes. We'd like a smaller one, especially Yeah. for the four The cylinders. straight flow is so powerful, so much flow that this will be a good thing for some cars. And it's very efficient Yeah. because of the balanced flow. It Yeah. doesn't require a lot of current with the straight gate. It doesn't have to turn 90 degrees. Yeah. So it's very efficient, and as you know, Yeah. very good resolution Yeah. because the flow is near linear to the valve position opening instead of
with a poppet style wastegate, as soon as the valve Yeah. cracks, Yeah. which It are has the great. 90 degrees. It's got the 90 degree, but as soon as the valve cracks, there's a massive amount of flow really quick, which is harder on the PID, right? Yeah. Where with your flow is more linear, you're better able to predict it and fine tune your PID and get really good control. You guys are And you guys are great at it. leading the game. Like you. Good job. Right? Good No, partners. Absolutely. Yes, man. Thanks for everything, man. We Well, thank really, you. really I'll have a look appreciate. at the truck. Oh, Even yeah? though I don't have the manifold Uh-huh. on yet. Okay. I do have the FT550 on there doing data log and the Nanos. Okay, man, this is cool. It's your personal truck, right? Yes, yeah. That's It's my good. father's. Oh yeah. And we've been drag racing this for 25 years. No kidding. But it was always normally aspirated. But we're launching turbos, and the guys are like, Yeah. let's put turbos on your truck. So I agree. I did it. 4-week build. 4 in my weeks. garage. Ah man, that's awesome. That's By the. me. Those are the best ones. Yeah. Yeah, so you can see they have some fuel tech sensors going. Yeah. Uh-huh. The rest of the harness is kind of Yeah. tucked away. White bands. Uh-huh. Can you see? Our radiator here. Oh, hey, Tess, turn the power on, bottom right. I want you to see the splash screen. Okay. Ready? Let me turn it on real quick. Got it? Ah, that's awesome. Building boost since Yeah. 1997. That's cool, man. Okay, I want to see this. You're going drag week as well? I would love to. In fact, Tom Bailey was just here. He's like, we're going to do sick week Yeah. and death week. I'm Me, like, Luis, the guys are talking about doing drag week next year. oh, yeah? Yeah. That's what this is for. I want to do some drag and drive stuff. You can haul a lot of stuff as well. 32 by 17 fives. You Uh-huh. should do all right. Yeah. And it's registered, insured, That's street legal, Perfect. cooling system, everything. So That's I wanna awesome. do it. And the turbos, what range of turbos you guys have? So we have currently, so our launch is really the sweet spot, where the real volume is. So we have from 52 millimeter Uh-huh. to 7880s. That's Uh-huh. what we're starting with. Okay. We have far more in development and production, but this is what we're launching at SEMA for this year. So yeah, we go all the way up to 7880 with up to a 124 turbine housing for really good flow. That's actually what's on the truck. Oh yeah. So I have a pair of 7880s with 124 turbine houses. Oh, I like the number. The combination makes sense. Yeah. And just like our, most of our products, we're motorsports people like yourself. So Yeah. weight is important. Yeah. The sizing is important. So all of our products are optimized for low weight, Yeah. small size, Yeah. great performance, and especially with our turbos, the transient response. Uh-huh. So our mission is to give you that boost sooner, Yeah. earlier, and bring the power level in better. You understand all that very well. We've been sitting on the sidelines for a very Yeah. long time, Yeah. working on this, and it's time to bring it to market. And this is the new Boost Yeah. Gate, as you'd be familiar Aluminum, with. yeah. All aluminum, no water jacket because it's on Yes. the charge pipe. It doesn't Exactly. have, as you know, we don't Yeah. really have heat problems anyway. Yeah, and I think we're the first one to try this on the On the charge pipe, right? I mean, yeah. I'll be honest, Anderson, you guys were the ones that really pushed that, Uh-huh. right? Yeah. It's something we've thought about. We've had people use blow-off valves Yeah. and MAC valves on the charge Yeah. pipe. But when you guys said, we want to put E-gates on the charge pipe, I'm like, that sounds awesome. Yeah. And then, remember Yeah. you did Yeah. Frederico's, and Uh-huh. we still put gates on just to see Yeah. what It happened. doesn't and they even never need- even opened. Yeah. And then you pushed it to another level. And, and I mean, Yeah, this, man. this, I will tell you honestly, 100% hand on heart, like a lot of this development is the result of your guys' work and we definitely pioneering. appreciate, and also the electronic blow-offs is something we're very excited. Yes, very yes, excited. that's something we've had for a while, and it started with the OE product, and then we've evolved that, right? As That's it going to goes, change a lot of people's Game minds. changer. People don't understand the importance of that. Yeah. Yeah. What it does is we make hard parts, and you make the soft stuff. You make them do the magic, right? So literally the only limitation is your imagination or your ability for your software to do what you're thinking. On the jet ski I was testing, I can have boost drop in 30 milliseconds with the electronic blow-off. Right. While in the regular blow-off, I have to close the throttle. It takes 300 milliseconds. The pneumatic. The pneumatic. That's significant. That's significant because the pneumatic doesn't even do that job. You have to do by the throttle closing. Right. So you actually surge the supercharger or the turbo,
then you reduce the boost, then the response is unbelievable difference. Sure. Unbelievable. Well, the biggest difference is a pneumatic blow-off valve works on pressure differential, right? Yes. Where the electronic one, it's boost all the time. Yeah. So we're directing the boost, hold shut or push open. No, and That's it. the pneumatic, you have to close the throttle, create vacuum, already surge the boost, the turbo, or the supercharger, already made all the problems, then you actually be able to pull it open. So it's way too long. It's more reactive, where the electronics you can be more predictive. Yeah. So it definitely makes sense. Good. You know? Man, great to see you. It's great to see you. Stop by our 24015. Yeah, I'll definitely be by. Ok, Sure. cool. Great seeing you. Sweetser? Yeah, everyone. Saindo aqui da Turbo Smart. Olha só isso aqui. Fusquinha, ó. O cara disse, vou fazer um Fusquinha pra trilha. Aí o cara foi lá e botou um pneu. Quanto é esse aqui? 21, 58, 24 LT. Nem sei que medida é isso aí. Impressionante. Outro C8 aqui, ó. Os caras fizeram uma Rivian, não, que é aquela elétrica modificada, assim, personalizada. Olha só isso aqui, os Monster Truck. Tem vários desses que estão usando Fueltech agora, hein? Não vou subir ali pra ver, mas tem vários desses que estão usando Fueltech. Mangueiras, ó. Sunoco, combustível. Sinaleira aqui é forte. O carro do Ryan Martin aqui, ó. FT600, ó. What's up? What's up, man? Good How to are see you. Good Hi to to see Brazil, you. bro. Yeah. What's up, man? Good to see I you. made it by your place. Shit, I was getting ready to come by here in a bit. Yeah, stop by, please. Yeah, who are we talking to? To Brazil. Brazil. What's up, Brazil? Yeah, we need you back in Brazil. I know. I want to come. I want to come. Yeah, next year for sure. It's up to you. You have to bring me. Tell him to bring me to Brazil. Okay, next year. Okay. Good to see you guys. Yeah, Anderson, that's the trailer you need right here. Drive your C8 around. Tow your C8 around right Man, this is cool. Aren't they cool? Man, I've been looking one of these for a while. Yeah. Cool. Good to see you, man. Olha que legal o trailer, ó. Dinamão de moto, ó. Escapamento valvulado. Agora eu vou atender um pouquinho, trabalhar um pouco no stand lá. Depois, daqui a pouco, eu sigo mostrando pra vocês o resto do evento aí. E pra almoçar aqui e bater um papo com os amigos, ó. Esses dois caras aqui, ó. Tem um monte de brasileiro aqui, na verdade tem uma centena. Tem uma centena de brasileiros aqui, ou milhares, né? Milhares de brasileiros. Mas o Joshua é um cara que, pra quem acompanha as missões aí, o Joshua que levou a Ferrari pro Brasil, né? Levamos a Ferrari para o Ferrari. Brasil. Tu tinha o Supra, meu Supra tava contigo. Supra tava comigo. Trouxe o Opala pros Estados Unidos. Opala, e agora... Tá levando o carro do Daddy Dave, né? O carro que o Israel comprou pro Brasil lá. Vamos levar ele. E é o cara que faz todas as missões. Além disso, ele leva carro pra Pratalto lá pra restaurar. Faz um monte de trabalho. Peças, carros, tudo para ele. Então, assim, eu digo assim, ó, eu assino embaixo por ele, tá? Falo não é por propaganda, é porque realmente tudo que a gente precisou, tu resolveu e às vezes o pessoal me pergunta nos vídeos como é que faz e tal, e até aqui, ó, nós estávamos até batendo um papo aqui, ó, tem os brasileiros ali, ó, saíram fora porque não sei o quê, mas a gente estava até batendo um papo de como é que levava o carro pro Brasil, né? E a dificuldade que é de ter um processo livre, assim, certinho, né? É difícil, não é coisa fácil para fazer, mas sempre tem um jeito para fazer, enrolar tudo, para poder fazer tudo sem problema. É, certinho, né? E o outro cara aqui, ó, Márcio, né? Márcio, para quem conhece, sabe aí, da Bravo Tapeçaria, ele faz todo o trabalho junto com o Dani também, né? Todos os gols do Dani, os carros especiais, também tudo a gente faz. Né? E além disso, ele fez o meu Mazda RX-7, né? E fez também o que o Mazda, né? Foi o Mazda mais zero do mundo, né? Eu brinco. E fez agora o nosso Gol FTE, que inclusive quando você estiver assistindo esse vídeo, já vai ter saído a capa da 4 rodas. Logo tá nas bancas aí. Que a gente está gravando aqui um dias antes, né? A 4 rodas vai sair nesse final de semana e nós estamos muito ansiosos para saber como é que vai ser a 4 rodas, porque vai estar na capa da revista. Esse carro nós fizemos com um carinho muito grande, né? Um carro que deu Ficou impressionante. O carro todo, a gente
Tinha que até esconder o carro pro pessoal não ficar perguntando muito, tirar foto. Ali trabalhando até no segredo lá dentro da peçaria. Foi muito, muito, né? E esse carro aí nós vamos querer trazer para os Estados Unidos depois aqui para mostrar aqui no SEMA, viu? Vamos trazer ele, vamos trazer. Show, daqui a pouco eu ver se eu acho o Danny por aí para pegar as palavras dele aí. É meio envergonhado. Show, valeu. Agora eu vim para um outro hall aqui que chama West Hall, que é gigante, assim, ó, tem todo esse negócio de película, de proteção, de wrap, esse tipo de coisa, ó. Só que olha essa Lamborghini que eu achei aqui, ó. E o mais legal disso aqui é o seguinte, ó. Essa Lamborghini aqui é de uns brasileiros, ó. E aí, Ricardo, é isso. Alex, não tem o que fazer, né? Pra quem acompanha, como é que é o teu nome? Lucas. Fala os Instagram aí pra... Zoltan Lucas. Doing Donuts e My Exotic Car. Valdossura. É? Gostou, Valdossura? Tá Valdossura? Tá bom. Mas é o seguinte, o Alex aqui ele veio falar comigo porque a gente tava dizendo... Olha, antes de falar o que a gente tava falando, vamos mostrar um carro aqui pro pessoal entender, ó. Isso aqui é uma Lamborghini, é uma troféu, né? 2020, né? 2022. Zero, nunca foi pra pista, nunca correu. Tá virgem. E tá precisando achar uma pessoa assim, um pouquinho louca como você pra fazer um tratamento VIP nela. Tá, ele tá querendo me convencer a gente fazer um projeto aqui meio maluco, ó. Mas olha só isso aqui, deixa eu mostrar. É toda de fibra de carbono, o carro inteiro é todo de fibra de carbono. Olha aqui, ó, roda. Por dentro aqui, ó. Olha só, o volante aqui, o carro é um carro de corrida de GT3, aqui ó, o troféu, Lamborghini, sei lá o que que é. Tudo do mais top, negócio de corrida mesmo, sabe? O bagulho é louco aí, meu. Não, o bagulho é muito doido. Ainda Olha, as loucuras que vocês vão fazer aí. Calma, não vamos dar muito spoiler aí, ó. Não? Ó, mas as loucuras que vocês fazem na internet também, vocês são loucos aí, meu. Segue lá pra ver. E o carro é emplacado, os carros são emplacados, as duas. Pô, vocês juntam uma galera lá na região, né? Tem bastante brasileiro. Muita gente. Vou participar de algum lá, vou visitar vocês lá. Tem churrasco lá ou não? Tem churrasco lá, não? Agora eu quero participar da conversa. O Val faz o churrasco em 5 minutos. Esquece o carro agora, eu quero churrasco. Ó, carro, churrasco, não tem erro, né, mano? Então, ó, vocês estão tá todo mundo aqui de prova. E o Fischer vai cair no golpe também, quer dizer, vai também aparecer aí. Caiu no golpe também. Cara, mas animal o carro, hein? Incrível meter esse carro. Acho que é o único no mundo emplacado. Tem dois. Um ali, ó. Agora, e aí, convencemos ou não convencemos? Não, a ideia é a seguinte, ele quer fazer uma coisa muito louca aqui. O que vocês acham que tinha que fazer nesse carro aqui para ficar muito mais louco? Vamos ver se... Biturbo ou turbo, né? É. Um popzinho extra. Um turbão aqui para fora, ó. Escapamento para cima, assim. Aquele two-step. Aquela válvulazinha. Aí sim, hein? Tá bom. Vamos pensar, vamos ver o que o pessoal acha, se eles curtem. Deixa no comentário, convence ele, galera. Já leva contigo. Não, calma, não te emociona, não te emociona. Tá tentando me convencer aqui a fazer um projetinho, vamos ver. A renda já pode ir direto lá pra tua casa, se quiser. Tá, vamos pensar. Vamos continuar o passeio aí. Estamos caminhando aqui, eu fiz. Os caras são meio loucos, né? Viu? Até teu canal aí só traz gente normal. Não, né? viu que eu até tô me sentindo meio normal agora aqui. Eu só tenho uns carrinhos meio mexidinhos assim. Nunca peguei um carro, uma Lamborghini Zero de circuito, assim, um carro de milhões, pra falar a verdade. O cara pegou e tá. Foda-se, andar de rua. De manhã nós passamos aqui vindo do hotel. Aí o Cameron, que estava nos guiando, nos fez entrar nesse salão aqui. A gente caminhou até o final para descobrir que não tinha saída, que ele estava no caminho errado. Adicionou umas meia hora no trajeto do hotel até o SEMA. Aí o que tu mais chamou a atenção até agora? Aqui, não sei. É. FT? Ah, tá. Não, mas... Não, mas eu perguntei para os alemães que estavam ali antes, tá, o que vocês acharam de interessante aqui no SEMA, me conta. Ele olhou pro Buff, só fez assim pro Buff, ó. Ah, é? Não, que bom. É verdade. Aí, aqui os caras estão fazendo em tudo que é... Olha só.
estão fazendo um wrap em vários carros aqui, ó. Já eles fazem a demonstração dos produtos aqui, né? Vamos fazer assim, ó, vamos caminhar pra cá um pouco. A gente volta. Nissan, Nissan tá aqui, ó. Tem um monte de coisa de off-road, ó. Olha um Golf antigo. Um Golfzinho antigo. O que será que estão fazendo aí? Vamos meter FT? Isso aí é barbado, né? 91 GTI, VR6. Bonitinho, hein? Esse aí tu gosta? Esse aí os caras botaram. Mas caiu uma luva, né? É, né? Tudo adaptado, tudo peça original. Né? Que legal. Ferrari, ó, os caras estão trocando de cor aqui, ó. Fazendo wrap na Ferrari. Ó, a Lamborghini. Nossa, tapete bonito, conformado assim. Vai combinar com a picape do Felipe. Aqui tem muita coisa, tem uma seção grande de off-road aqui mesmo. As barracas de encaixar nas carrocerias. Isso é moda na Europa agora. Ah, é? Olha aqui isso aqui. Parece um Willys, mas não é. Agora a parte de engate, guincho. Esse é o máximo que a gente consegue fazer na parte dos off-road hoje, porque tá muito corrido aqui, já é 4 e pouco agora. Logo fecha a feira. Já fecha a feira, a gente tá saindo, tem umas reuniões, mas eu vou dizer, o primeiro dia de feira, assim, gostei. É um primeiro dia que é mais light, porque tem menos gente, parece que o público geral não pode acessar, né? Só que me deixa preocupado de amanhã e depois, porque hoje já foi difícil de parar para comer, para fazer qualquer coisa. Os outros dias vai ser mais difícil. Agora tem umas visitas ilustres aqui do Drift, ó, direto do Japão. E aí, galera? E aí, esse cara aqui, quem conhece aqui, ó. Vim conhecer aqui pessoalmente, né? O Anderson aí, um prazer. Vim agradecer principalmente a ele pelo ano incrível que a gente teve no Japão. A gente andou com o carro sem problema nenhum. Conseguimos uma potência mais do que a gente esperava. Foi tri, né? Foi legal. Muito satisfeito com o carro. Ficamos na posição melhor até hoje em 4 anos de Fórmula Drift. Então a gente representando o Brasil, hein? A gente pôde representar o Brasil junto com uma marca brasileira. Não, parabéns, cara. Fazer isso. E satisfação poder encontrar você pessoalmente. Foi muito bom. Foi legal. E o carro ficou demais, né? Assim, não tem o que falar. Assim, não só o motor, os upgrades que fez, né? Então, tanto que quando eu tava montando um carro, né? Acho que eu nunca comentei com vocês. Quem me passou todas as dicas de tamanho de turbina, injeção, essa parte de combustível, tudo foi o Anderson. Então a gente simplesmente seguiu a receita dele. Daí, eu lembro, você estava não, porque tem que, a turbina vai ser grande, não vai encher, não dá para girar tanto, não dá para... Cara, relaxa. Mas é o que os caras falaram, né, pra gente. Falou assim, não, mano, não pode ser assim, pode ser assado. Eu falei, não, vamos ter que acreditar no Anderson, tudo que o Anderson falar vai ter que ser verdade. A arrancada no Japão, se for pensar... o drift no Japão, ele é muito avançado em um aspecto, mas parece que a tecnologia eles estão atrás, né? Eles têm receio. Tudo pra eles tem que ser no safe. Então, tipo assim, se não vai ficar meio lag, eles já não gostam. Né? Lá o pessoal gosta de usar G35, um carro de 900 cavalos. Sim, não tem nem como, né? Vai acontecer que nem os outros caras que dinamitam as turbinas sozinho aqui, que tá aqui também, ó. O cara que tá aí comigo. Então, agora aqui nós temos a nata do drift mundial, do Japão. Do nada juntou todo mundo. Do Japão e Estados Unidos, Brasil. Do Diego, hein? E o patrão de todos. Que temporada louca, né? Vamos dizer assim, né? Louca, não? Foi louco, hein? Você conseguiu acompanhar os vídeos? Cara, eu sim, foi assim, missão em missão e... Foi sofrido. É fácil, né? É fácil vir correr aqui, né? É fácil, molezinha. Tem gente que tá achando que vai vir correr aqui, ó, vai ser... Eu acho que vou ter que mudar de plano aí. Mas eu já tô avisando, já tô passando a calma antes da hora. Já tá contando a verdade, já. Cara, mas que missão, hein? Tipo assim, a gente mesmo, eu não digo, eu pelo menos, eu subestimei, eu acho, a dificuldade que se tem, né? Porque não é só correr. Não é só correr. É transportar, é a equipe, O fato de ser um esporte caro e
pra mim, pra você, que a gente tem que converter o dinheiro pra poder estar aqui, pior ainda. sabe? A gente tem que acabar fazendo tudo, porque é muito difícil conseguir uma empresa grande o suficiente pra bancar o ano por completo e você só chegar e dirigir, porque esse é o nosso sonho. Chegar, sentar e dirigir, eu acho que é o sonho de todo piloto. E muitos conseguem exercer essa função. Parabéns pra você, eu tô tentando ainda. A gente vai chegar lá. Mas é complicado, tem que fazer tudo, porque se não fizer tudo não tem como estar aqui hoje, entendeu? Mas, cara, ao mesmo tempo, acho que aprendizados foram grandíssimos, né? Assim... experiência, não reclamo de nada, só tenho a agradecer, sou extremamente grato a tudo que aconteceu. E porque, graças a Deus, tive pessoas boas ao meu lado pra poder me ajudar em tudo que eu precisei e, pô, foi um ano top. Não, ó, vamos, ano que vem vai alinhar os planetas. Ano que vem tem que subir os degraus lá daquele pódio. Vamos, tava alinhando ali, tava indo, tem muita coisa, né? Muita coisa. Fácil, eu não digo muita coisa no caminho de ir. A FD aqui, assim, acredito toda a FD, todos os grandes campeonatos, é muito detalhe para você conseguir ganhar, é muitas pequenas coisas para você chegar lá, sabe? E até o julgamento, né, foi muito intrigante, assim, porque eles têm uma preferência, às vezes parece, né? Eu não vou entrar em polêmicas, não vou entrar em polêmicas. Claro que não. Acho que você tá confundindo, hein? Mas é complicado, Tá. Bom, obrigado por ter vindo aí também. Eu que agradeço. Boa sorte. Mais um ano. Sucesso. Muito obrigado. Também boa sorte lá. Aí. Espero te ver por aqui também ou por lá. Novamente. E você, sempre quis perguntar pessoalmente pra você a opinião, assim, vendo né, um carro né, na Fórmula 3 correndo com a FT. Sei que você correria tudo, mas acredito que você já acompanha alguns vídeos. Já até mandei alguns vídeos pra você, assim. Sim, acompanho. Você ficou... Cara, eu me emocionei porque, eu, tipo assim, para o Japão, assim, nós temos um carinho muito grande, né? Tem uma comunidade japonesa muito grande brasileira no Japão, né? E eu sempre me emocionei de ver, assim, a Fueltech lá, tanto que a gente fez a camiseta Fueltech Japão antes mesmo de ter praticamente né, clientes lá no Japão, né? Então, foi legal o Sérgio ter ido, né? Nossa, foi uma oportunidade. Né, a galera no Brasil, a galera você mesmo ajudando também com o mapa do carro. Facilitou tudo na nossa vida. O carro ficou no dyno 2 horas. Não, Venzon, o carro que nem toda a galera, né? Ficou 2 horas e o carro já tava... Foi o teste feito na pista mesmo, então... Que legal. É só agradecimento mesmo. Tchau, hein? Vou tentar procurar patrocínio. Vai lá, boa sorte, por favor. Passa o contato. Mas é isso aí, fiquei muito feliz mesmo de poder realmente representar a FT no Japão. E eu te agradeço aí. E um parabéns pro Mike também, né? Acho que feliz pra caramba, campeão, né? E né, o Mike que foi também, na verdade, a primeira vez andando, né? E também foi um projeto de última hora. Vocês ajudaram, né? E o Lacraia fez lá a fiação e, tipo, foi tudo coisa de doido, né? E não deu BO nenhum. O meu carro do Mike foi tudo de primeira, tudo deu certo. Que legal. Só agradecer. Obrigado. Te vejo novamente. Valeu. Troca de mão aí. Valeu. Obrigado, hein? Valeu mesmo. Valeu. Bom tchau. Bom evento aí também. Valeu. Olha aqui, vamos continuar as entrevistas aqui ou não? Pera aí. Quem chegou aqui, Fala, oi, tudo bem? Seu Batistinha aí, o cara... Joia. O cara mais rápido, tudo que eu boto o pé, tu é o mais rápido, né? A gente tenta. Recorde de velocidade, Pikes Peak, qualquer coisa que tu andar, né? O MBR foi bacana. A MBR? No sul lá foi bacana. Sim. O Christian estava lá, acompanhou, foi muito emocionante. Que animal, né? E foi sufoco aí, né? Tarumã lá pro cara vir segurar no fundo lá, diz que o cara tem que ter um miolo a menos, né? Separa os homens dos meninos, né? Os gaúchos fazem muito terrorismo naquela pista. É uma pista de alta. Pra ti foi fácil? Não foi fácil. Eu peguei um local lá, o Rafa Cohen, e fizemos um trabalho junto no final de semana, construímos o final de semana dele. Porque tu não tinha corrido lá? Corri de Stock Car de Opala faz 20 e poucos anos. Caramba, tá velho, meu. Tô bem velho. Que legal, meu. Que legal. Parabéns, obrigado também. Obrigado. Fico feliz aí, nossa parceria de anos aí. Falar um oi. Estamos por aí. Que bom, fico feliz aí. No SEMA desde o comecinho dos anos 2000. Tá louco. A gente que agora tá no nosso 2º ano de SEMA, feliz aqui pra caramba. Tá lindo o stand, parabéns. Legal. Show de bola, bom te ver. Até mais. Valeu. E aqui, ó, o cara que eu achei que não ia chegar em Las Vegas, chegou, ó, veio de Mercedes, 400 mil quilômetros. Agora, eu não sei, você contou para eles o que era a promessa? Não. Se eu chegar sem quebrar, ele ia voltar rodando. Não. Onde está registrado isso? Eu não lembro. Eu cheguei, cuidei bem da Mercedes. 404 mil quilômetros. 404. Agora, parece uma criança, de tão zero. Que tá. Só botando um pouquinho mais de óleo, vai. Não, tá tudo, ó. Nós temos que criar um plano para ela agora, né? Não dá para deixar apodrecendo embaixo da árvore lá, né?
e eu não sei exatamente. E não vai ser os 500 mil quilômetros plano também. Não vai, porque dá um pouco de preguiça. Quando você roda 5, você vê como é difícil, você fica imaginando quantidade para andar 400, assim, é uma vida, né? É uma vida, literalmente, mas o carro veio tudo podia tranquilo. fazer uma bobagem nela, turbinar, ou meter pressão, botar FT, ou dinamitar no dinamômetro, alguma coisa assim. Vamos ver. Você sabe que esse é o tipo de companhia que minha mãe sempre falou para eu evitar na vida, né? Mas fazer o quê? A gente gosta também, né? Podia fazer uns testes destrutivos aí, de andar sem óleo, sei lá, fazer uma bobagem. As ideias. Calma, vamos com calma. Primeiro tem que chegar em Atlanta de volta. Já combinei com o Leandro para dar um trato no carro, vai deixar o carro zero. Boa. E aí vai para baixo da capa de novo? Não, aí eu não sei. Aí eu convido todo mundo, quando for a FT, que quiser dar uma volta, fica à vontade, tá à disposição. Agora é o seguinte, diga lá. Tu que foi aí andar toda a feira aí, porque eu não consegui sair direito do stand praticamente, qual que é o teu parecer aí, qual que tá achando do SEMA esse ano? Cara, eu tenho visto bastante coisa assim, notado assim, algumas coisas de parte de customização. Eu acho que os cromados estão cada vez mais sumindo dos carros mais antigos, estão usando muita roda com acabamento acetinado, nem é pintura com brilho, nem é totalmente fosco, é aquele semi-brilho, cor verde, muito carro verde, e muito carro meio roxo, assim, meio esses tons assim, mas principalmente... As cor dos Mopar da década de 70, 60. Ford Bronco pra caramba aqui no evento, o Wrangler sumiu, acho que porque o Bronco de fato é uma novidade, então meio que onde você vê stand de 4x4, alguma coisa, você vê isso, eu acho que é meio que isso, sempre tem umas novidades, umas coisas bonitas, assim, umas coisas legais, né? Então eu gostei assim do que eu vi. Tem uns carros muito bonitos, assim, eu parei pra ver algumas coisas assim, as coisas muito diferentes, muito loucas, né? Tem carro, assim, tem um Ford Sierra, por exemplo, lá fora, assim, que é um carro europeu, mas você olha a quantidade de trabalho que foi feito, aí umas coisas de anos 90, assim, tudo meio neon, os bancos com uns acabamentos diferentes, assim, tem coisa, e tem aquelas coisas dos carros americanos que a gente meio que está acostumado a ver no cima, que não dá para dizer que é mais do mesmo, porque sempre tem coisa muito diferente e coisa muito impressionante. Tem um Skyline R32 que eu vi lá na frente, todo de carbono, sabe assim, você fala, caramba, e o carro é pintado de azul, então você olha meio de longe, você acha que é um carro azul, a hora que você chega de perto, o carro parece um Bugatti Veyron, assim, tudo de carbono, assim, bem impressionante, assim. Da hora, né? Legal ver o stand lotado, né, Anderson? Aqui, cara, o dia inteiro, meu, é impressionante. Agora, assim, eu vou até dizer, hoje é o segundo dia aqui, ó. Eu nem consegui, eu não gravei hoje, é a primeira coisa que praticamente que eu tô gravando hoje, que eu não consegui sair aqui do stand. Precisa ter literalmente foco, e ainda mais quando tá no trabalho, acaba demandando mesmo. Mas é legal, né? Mas legal, mas vocês assistam os vídeos lá no canal no Máquina, porque o TK fez uma cobertura animal aí também, não só do SEMA, mas da viagem e tudo, né? Tudo. Tá, a história tá boa e tá bem divertida. 3 amigos cruzando os Estados Unidos com uma Mercedes, agora eu posso dizer com mais de 400 mil quilômetros. Isso aí, obrigado, parabéns mais uma vez pelo canal, sempre acompanhando. Valeu. Ó, mais um dia aqui hoje, ó quem apareceu aqui pro evento. Na verdade fiz uma surpresa pra Diane, ela queria muito no show do YouTube, mandei a passagem sem ela saber, pra ver se ela ia vir mesmo, e ela veio. Então a gente foi no show do tio no Esfera aqui. Eu vou ver se eu não filmei nada aqui, obviamente, pro episódio, mas vou botar uma cena aqui que eu filmei com o celular, que ficou muito legal. É impressionante, a estrutura dos caras é uma esfera gigante com tela de projeção por dentro e por fora, assim, que o show fica um espetáculo mesmo. Ali ela. E agora aqui, ó, eu quero andar nesse negócio aqui que é o Hyperloop da Tesla, que é do lado do hotel que a gente fica, e tu anda eles levam os passageiros para o outro ponto do Hyperloop, que é embaixo, vamos ver, embaixo da terra, porque na verdade a caminhada que dá aqui do hotel até o Central Hall lá dá mais de meia hora, assim. Aí ele faz aqui, ó, deixa eu ver, Resort Station, né? E vai até o South Hall, tem que parar no Central Hall aqui, ó, Central Station. Central Hall. Central. 2 through 6 you guys can get to. Thank you. Hey, what's up? Where are we headed today? Central. Ah, que legal. Aí entra no túnel mesmo, cara.
engarrafamento de Tesla. Aí vem tipo essa estação subterrânea, ó, que só para dar uma voltinha. E a Tesla cavou esses túneis aqui tudo e é deles. Aqui, ó, tem uma seção que é fora do hall central, da Toyo, ó. Os caras têm, ó, o GR aí, ó. Tá fazendo sucesso esse carro. Legal, os caras botaram, ó, umas rodinhas. Os bancos de corrida. Santo Antônio. Não sei se esse aqui, o white body, acho que não é. Acho que é original já, né? Esse aqui é legal, um 200, como é que chama? 280. Que louco. Suspensão aqui dentro, os amortecedores. Aston Martin. Isso aqui é um 2JZ num... Olha um Landauzão aqui. É um Landau esse aqui? É, acho que é. Ah, olha aqui, uma 190, ó. Ah, caramba, ficou legal, umas Hotform. 225/40/18, ó. E atrás 255/18. Tá com... Não tá com o Evo 2 body kit. Ah, 2.6/16, cara, fizeram um motor stroker. Ah, olha o escapamento aqui, ó. Ideia boa, ó. Assim é original, mais ou menos, refuradinho, ó. Botaram as lanternas fumê. Ah, é um verde escuro. No interior eles deixaram os bancos. Ah, fizeram um banco novo, ó, costuradinho. Com esse quadriculado, volante de suede. O painel de instrumento parece ter um Zaro mais moderno. A alavanquinha ali, ó, dog leg. Bem legal, ó. Olha o painel aqui, ó, costurado em cima. Ah, gostei, ó. E na verdade, ó, aproveitar que tá com essa Mercedes aqui, ó. A minha Mercedes, né, que tá lá no Couto, né, pra restaurar. E, obviamente a nossa meta original era acabar lá pro SEMA do ano passado, né. Mas era meio arrojado demais. E aí a gente transportou a meta para acabar pro SEMA desse ano, que também fomos arrojados demais, aí não acabou acontecendo, né. Vocês estão, quem tá acompanhando aí, sabe, tá perguntando muito. O Couto teve um ano muito corrido ali, a questão do carro do Diego Iga e vários projetos, várias coisas, acabou não tocando tanto na Mercedes quanto a gente originalmente queria. Mas o Fernandinho, quem sabe, acompanha as sagas aí minhas faz tempo, o Fernandinho tá dando uma mão de vez em quando lá. Tem o Pretas também, que tá por perto lá, tem o Rodrigo Donivel também, né? Os 3 brasileiros aí que estão botando a mão. E tem bastante progresso aí nos últimos dias da Mercedes, tá? Eles não me contam muito, eu vou ter que pegar, acho que o avião lá e fazer uma surpresa para eles para ver o progresso, mas aparentemente tá andando aí o negócio. Então espero que quem sabe no ano que vem, no SEMA do ano que vem, a gente tenha a Mercedes aqui. Essa seria a meta mesmo aí. Eu gostei do carro. Qual que tu gostou? Mostra. Da Ferrari, vamos ver então. Olha, esses carros aqui é todo de fibra de carbono, ó. Ah, mas nem tá finalizado. A BM aqui também. Olha aqui. Ah, isso aqui os caras fizeram, ó. Olha só. De fibra de carbono. Emplacado. Vamos ver a Ferrari que a Gianni gostou, ó. Meio questionável, vou te falar. Ah, é um motorzão antigo, Ferrari mesmo, 612 TR. Ah, parece antigo, mas não é. Louco, hein? Ah, branca? A branca também. Ah, não era vermelha? A vermelha eu gostei. Essa aqui? Branca? Essa aí também tá bonita. Tá, mas deixa eu mostrar essa aqui primeiro. Olha só. Não, esse aqui não é meu estilo, com certeza. Esse não é meu estilo. Até achei estranho tu falar que era o teu estilo. Tu gostou? Diferente. O carro mais Interior verde, ó.
Da Tiffany. Ah, da Tiffany? Aham. Toda a cor da Tiffany. Ah, é. Então tá, Jenny, essa aí que tu quer então? Não. Eu só achei bonito. Ó, purpurina aqui, ó. É bem de mulher. É. Tá, e aqui, que negócio maluco é esse? Um V12, ó. Ah, um V12 Supercharger, ProCharger. Vim para uma parte aqui que é só de elétricos, né? Olha que legal isso aqui, ó. Os caras fizeram uma Ferrari. Eu nem sei o que é isso aqui, é uma testa-roças. É uma testa-roça do Richard Rawling. O cara botou 2 bancos aqui, ó. 3 lugares, direção no centro. Acelerador e freio, né? E o seguinte, é elétrica essa Ferrari. Totalmente elétrica. Os caras me xingam aí que eu turbinei a Ferrari, eles pegaram a testa-roça e fizeram elétrico, olha só. Muito legal a frente aqui, ó. Direção no meio. Carro muito louco. As rodas aqui, ó. Muito legal. E o motor elétrico aqui tá fechado, não dá pra ver, mas testa-roça elétrica da Gasmonk. E quem fez aqui, ó, é essa empresa Legacy Event, inclusive, ó, tem várias soluções aí de produtos e eles inclusive agora estão começando a usar os nossos produtos. A gente tem uma FT700 aqui de demonstração com eles, ó, mas tem FT550, eles usam outras ECUs, né, VCUs também, mas estão começando um trabalho bem forte com eles aqui, ó. Tem os motores elétricos, esse aqui é um da Cascade, que é bem comum, assim, um dos mais utilizados, é muito bom, ele tem uma transmissão já. Esse aqui é um motor elétrico que é do Tesla aqui, só que eles recolocam ele para ter um drive shaft, um cardão, ó. Por exemplo, esse motor aqui do Tesla dá 600 HP, ó, com $39 mil eles cobram para isso, é relativamente caro. Esse motor da Cascade aqui dá 14 mil, ó. Transmissão 300 cavalos, ó. Esse motorzinho aqui, ó, 240 cavalos, ó, $12 mil, ó, esse motorzinho, ó, tamanho, ó. E aí eles têm um pacote de baterias, ó. Esse aqui é um pacote de bateria, por exemplo, ó, 9... Ah, não, aqui de cima, deixa eu ver. Esse aqui é $8.500, 64 kWh, ó. 100 volts, ó. Esse aqui, vamos dizer assim, daria um Fusca, um carro assim, teria que botar 2 desses pra ficar um range um pouco melhor, assim que nem o nosso Fusca no Brasil. Aí tem uma caixa grande assim, que já é $26 mil, ó, com 55 kWh, metade de uma bateria de Tesla, é grande isso aqui, ó. E esses aqui menor aqui também, módulos, assim, tem outras opções, ó. Eles estão fazendo aqui, ó, isso aqui eles fizeram, ó, uma conversão, ó. Pegaram, tiraram esse motor a combustão aqui, ó. Inclusive bonito, ó, as borboletas pra cima, ó. E converteram ele em elétrico aqui no show, ó. Os caras conhecem, o Chris da Zero EV, o inglês lá que eu tinha conversado bastante. So now let me ask you this. This is about the size of a normal garage, right? So would a DIYer have a difficult time doing this in his own garage? Os caras fizeram aqui a conversão. Aqui o motor na frente, ó. Basicamente estão ligando. Ali a bateria. Agora eles vão botar aquele pacote de bateria ali em cima e estão ligando tudo. Aqui eles têm um kart elétrico, ó. Motorzinho. Aqui todo o sistema que eles usam para mostrar o sistema elétrico. Então, eles têm desde iluminação de freio, aqui o pedal, o acelerador, ó, o motor, a caixa de distribuição aqui que tem contactoras, tem fusíveis, tem no caso disjuntor, ali o inversor desse motor aqui, ó, ali um radiadorzinho com bomba d'água, ó, e a água circula, e aí tem, aqui é o DC-DC que carrega a bateria, na verdade ele pega a tensão da bateria, do pack de bateria, converte em 14,4 volts e carrega a bateria de 12, que deve ser essa aqui, ó. E aqui tem o charger, que é quando carrega da tomada, por exemplo, para carregar o sistema de baterias, ó. Então esse aqui é mais ou menos um sistema elétrico completo, ó. Legal, na verdade, o cara
foi engraçado que o cara que estava fazendo a narração perguntou assim, Fueltec, vocês não vão gostar disso aqui? Fueltec, I mean, you may not be liking this. E aí eu me chamou para falar uma entrevista ali sobre o que a gente fazia. Me pegou despreparado, mas eu me virei bem aí. No final eu deixei o cartão com ele, estava interessado aí. Mais um mercado abrindo aí. Aqui, ó, outros... Os caras estão fazendo, ligando a elétrica aqui. E aí? Olha aí, ó. Como é que tá? Tu é o cara do SEMA aí, ó. 25 anos aí, mais ou menos, né? Você é o cara. 21 anos. 21 anos de SEMA, meu. Estamos numa área curiosa aqui de eletrificados. Eu sei que você tem o Tesla, o Play lá. Sempre que a gente fala na Full Power de eletrificado, a galera torce o nariz. Não sei se tu viu ali no canto, já tem um FT ali, ó. Não vi. Tá FT ali. Que legal, porra. E até o cara eu tava filmando ali, o cara disse, o Fueltec não vai gostar disso aqui. Aí eu expliquei pra eles ali o que a gente já faz, esse é o pra EV. É um negócio irreversível, né, Anderson? O carro elétrico, a eletrificação, não tem o que fazer. Cara, eu acho assim, não é que vai acabar a combustão, né? É que nem hoje, sim, hoje tem corrida de cavalo ainda, né? Né? Tipo assim, não quer dizer... Assim. Eu acho que assim, a nossa geração vai continuar competindo com carro a combustão, vai ter o hobby, vai ter o carro aquele de combustão que a gente vai ter de final de semana, mas a tendência, obviamente, assim, a eficiência do elétrico para um carro de dia a dia é inquestionável. Inquestionável. Agora, quanto isso vai ir para competição ou para o hobby, é um questionável. Eu, pessoalmente, acho legal, assim, que nem o Fusca que a gente tem elétrico lá. Eu prefiro ter aquele Fusca elétrico do que com o motorzinho original 1300, assim. Com certeza. Eu acho que é mais legal. Mas aí tu vai dizer assim, mas aí vai fazer um carro assim para arrancada de 7 segundos, não tem como ser elétrico. Não tá longe ainda disso. Sem dúvida. Mas bem interessante, eu acho que os caras estão investindo. Ano passado já tinha essa área de eletrificação. Esse ano tem mais ainda, crescer um pouco mais, é irreversível. E como o Anderson falou, até o pessoal que a gente, outros eventos, você não quer elétrico, você não vai precisar comprar um elétrico, porque vai continuar existindo os outros lá. Então... Até agora eu estava uma palestra no SEMA aqui, eu estava uma conversa com um board, e eles estavam comentando sobre essas notícias que os fabricantes de carro agora, como eles estão dando um background... tá tirando o pé. Tirando o pé. As três grandes aqui nos Estados Unidos, a Ford, a GM e a Dodge, eles simplesmente tinham demitido e parado todo o desenvolvimento de novos motores a gasolina, combustão, e agora eles estão voltando. Tudo de novo. Então dá uma bagunça na cabeça de todo mundo, assim, ninguém está entendendo o que vai acontecer agora. Não, e até porque os próprios híbridos, os híbridos mais leves, e pegar combustível que nem etanol, que nós temos no Brasil em abundância, os caras desenvolvendo, a eficiência desses motores vai ganhar uma sobrevida aí muito boa, né? Tem também agora o negócio de hidrogênio, como no carro, no motor a combustão, né? Também. Então vai funcionar por muito tempo a nossa indústria antiga e as coisas novas aí também. Parabéns pelo sucesso da Fueltec aí. Valeu, seu mestre. Obrigado. Valeu, já passamos lá também. Tá, abraço, valeu. Bom passeio. Obrigadão por tudo. Vim no stand agora aqui, encontrei um cara aqui, um brasileiro que eu acho que... Tudo bem, pessoal? Muitos conhecem aí, ó. Não, brincadeira à parte, o cara é o deus aí no Brasil e talvez no mundo, assim, de nível de restauração de carros, né? Dene, Estúdio by Dene. Tudo bem? Esse cara Viemos aí no SEMA, né? Mais um ano. Quantos anos tu vem aqui já? Eu vim em 2010, 2011. Então já faz 12 anos que tu não vem. Nunca mais eu consegui vir por causa dos percalços da vida, uma série de detalhes. Mas os últimos... Aí depois veio aquela tal da pandemia, etc. Depois a gente vai. Aí estamos de volta, viemos aí prestigiar, né? Viemos aí olhar as novidades. Cara, eu queria estar na tua cabeça quando tu vê uns trabalhos aqui, o carro, o que tu... Eu imagino que a tua cabeça deve ser assim a milhão, assim, olhando aqui, ou algumas ideias, mas algumas coisas assim, puta, mas aqui o cara não fez direito. Bem por aí. Tipo assim, teve mais coisa que os caras não fizeram direito ou mais ideias que tu não tinha pensado? Exato. Assim, ó, em 2010 eu vim como entusiasta, né? Hoje eu venho como entusiasta e um profissional do mundo do carro, do mundo da restauração. Então eu penso assim, como que a gente está no mercado? O que dá para fazer? O que você pode melhorar? Qual é uma inspiração que você pode ter vindo num lugar igual esse daqui? Então, assim, a gente vê alguns trabalhos, oficinas de nível alto, construtores de carros, a gente vê realmente o que a gente vê numa TV, numa revista, no Instagram, e realmente tem carros que, cara, os detalhes são fenomenal. Reprodução de peça, enfim, uma gama de ideias, de sensações que faz a gente levar lá para o Brasil, né, e tentar, no que a gente faz, o universo do carro é um só tem as praias, né? Levar qualidade, levar ideia, uma pintura bonita, um material,
a gente viu algumas empresas que a gente já usa lá, de marca de tinta, alguma coisa de ferramenta, macacão de pintura. Sim. Você fala, pô, a gente está usando o que o SEMA está expondo. A gente fica feliz com isso. E o que não existe ainda, o que não levamos, vamos tentar reproduzir o nosso mundo lá, né? Eu digo assim, eu sou cliente, né, Dani fez não, o meu... amigo. Não, também cliente, né, mas eu digo, eu como cliente, então, assim, eu sou amigo, você mas... pode avaliar o trabalho, né? Eu como cliente, tu me criou um problema, tu fez o Mazda pra mim tão perfeito que eu não tenho coragem de andar com o carro na rua. A restauração do Mazda foi... E você é o cara que gosta de usar e andar, então agora complicou, né? Complicou. Não, brincadeira, eu não ando muito porque o carro está no Brasil, né? Ele fica muito tempo eu deixo em Gramado lá na Supercarros, a gente acabou criando um espaço especial para quem inclusive quiser ver o Mazda e a Ferrari estão lá. Legal. Mas a última criação para nós, né, que tu fez em conjunto foi o Gol FTE, né? Isso. Inclusive vocês vão estar assistindo esse vídeo agora, ele já saiu nessa semana, ele saiu na capa da 4 rodas aí no Brasil, que eu vou dizer assim, eu não sei pra ti, mas pra mim, a minha adolescência de 12 anos, 13 anos, 14 anos de idade, eu lia 4 rodas. Eu também. Era a minha leitura de carro, era 4 rodas. Então assim, eu cresci esperando poder comprar na banca a revista. No mês seguinte, aí colecionava. Folhava e eu me lembro assim das capas, assim, teve várias capas que me marcaram. A de 89 lá do Gol GTI, eu tinha 7, 8 anos de idade. Mas depois disso, assim, eu me lembro muito claramente do Kadett GSI, do Vectra GSI, sabe, vários outros carros que foram assim muito marcantes. Sim, com certeza, com certeza. E aí agora a gente teve a oportunidade de construir um carro que foi fazer uma releitura moderna, né, elétrica justamente do Gol GTI, que é um carro icônico para ti ainda mais, né, porque praticamente todo o teu trabalho é fundamentado. É fundamental no GTI. O GTI é o nosso grande coluna cervical, assim, né? Ele é o carro que ele é dali que partiu tudo, dali começou a Biden e é dali que os entusiastas, né, o cara gosta de uma saveira, gosta de um quadradinho, resumidamente falando, o GTI é nosso grande carro-chefe. E fazer o FTE foi uma coisa sensacional. A gente juntou aí o trabalho da Feltec, de fazer o carro elétrico. Daí eu falei, não, vamos fazer uma roupa legal para ele. Não, eu falei ontem de acordo com o Márcio da Bravo mesmo, era... Que toda energia, né, toda aquela proposta, entrou o Márcio também, fez um trabalho assim, cara, foi muito legal. E a gente, né, do Brasil escrevendo história na revista do carro, né? Isso que é legal. A gente está com um plano, vamos ver se a gente consegue trazer esse Gol para cá pro SEMA ano que vem. Seria, cara, vou te falar uma coisa, olha, de andar e hoje... a gente fazer o trabalho e falar assim, pô, quando você tem uma inspiração de nível mais alto, né? Você fala, que eu falei, como a gente tá, né? E andando aqui, seria bem interessante. Que outro carro que tu já fez, assim, tu acha que se trouxesse aqui ia ser assim de parar o show também? Eu acho que aquele Opala vermelho que eu fiz seria um carro para vir para cá. Com certeza. Outro carro, talvez trazer, a gente fez, assim... Quando você fala do SEMA Show, você sempre imagina um carro modificado, customizado, mais profundamente ou mais leve. Sim. A Saveiro GTI que a gente fez também é muito legal, entendeu? E nós temos uma na fila ainda, né? Não, a gente vai fazer, claro, vamos fazer. Então, assim, 3 carros que se eu dene, assim, é claro a minha resposta. Seria o elétrico, até porque a gente está vendo um espaço aqui para carro elétrico, bem legal, uma pegada, tá bem cheia essa parte da eletrificação aqui. Né? O Opala, que é o Muscle nacional. E uma Saveiro GTI, que eu acho que foi uma picape é algo que a galera gosta muito. Já visto quantas picape tem lá fora de tamanho. Absurdo, né? Tem alta, baixa, tudo. Ali foi feita uma picape com GTI, juntou um esportivo, uma ideia nova, então ele teria a cara do SEMA. Então aí, ó, quem sabe ano que vem vamos fazer um plano. Realmente. E agradecer a Feltec aí por estar recebendo a gente aqui também no espaço. O stand tá muito bonito, parabéns, sucesso, cara. Obrigado, fico feliz aí. Bom te ver mesmo também, tirando um tempo pra curtir um pouco. Eu sei que é meio trabalho também, mas... Mas tu merece também, cara. Inclusive, andando agora há pouco, lá falei, cara, preciso voltar lá na Feltec, para no Anderson, fazer uma foto, colocar no Instagram e a gente se juntar, né? Show. Muito bom legal. Te ver, sempre. Valeu, rapaziada. Valeu. Vamos continuar a banda aqui, ó. Isso aí. Acabando o SEMA aqui, ó. Hoje, último dia, sexta-feira, foi uma correria. Conversei com um monte de gente, não parei um minuto, tô ficando até sem voz. E agora que acabou o SEMA, ó, tem um evento que acontece aqui fora, que é a parada, ó. Praticamente todos os carros saem e a galera fica olhando aqui, eu vou mostrar pra vocês. Eu nunca vi em ver essa parte do evento aqui, acaba sempre ficando envolvido lá dentro. Deixa eu ver se eu consigo chegar. Uma galera aqui, ó. Olha só. A parada aqui, ó.
I know this guy. This one that's got behind the scenes that works miracles on a daily basis. There's all the guys behind the scenes that make Cara, que incrível. Nunca tinha vindo aqui. Olha só o que tem de gente. Todo mundo fica olhando aqui, ó, os carros. Cara, tem um negócio nervoso aqui que ligou aqui. Arquibancada ali, ó. Os carros aqui, ó. Tamanho dos caminhonetes. Então, eu nunca tinha visto isso aqui, a parada de saída aqui, ó. E aí todo mundo fica assistindo. Isso. Tem uma arquibancada, o pessoal fica assistindo e os carros vão indo embora, vão saindo aqui do... Tem uns negócios loucos aqui, ó. Ah, olha aqui. Já chega o blower do Kuda, tava alta. O tamanho, o cara botou os espaçadores, ó. Espaçadores de admissão alta. Esse eu gostei. O tamanho do negócio. E aqui todo mundo fica filmando pra parada, ó. Os carros fazendo a volta, ó. Olha o tamanho do negócio. O avião. Mas muito legal o evento, SEMA, clima fantástico, não só clima de tempo aqui, mas a sensação de estar aqui dentro e de estar fazendo parte do SEMA foi demais, assim, ó. Nosso segundo ano no SEMA, realmente muito contente mesmo. Acho que o stand e todo o movimento que a gente conseguiu fazer foi fantástico. Vi muito brasileiro aqui, ó, muito brasileiro. Pena que eu não tinha uma câmera filmando 100% do tempo, porque vocês iam achar que a gente estava no Brasil aqui, de tanta gente que veio obrigada aí visitar o nosso stand, parar. Foi a parada obrigatória de todos os brasileiros. E encerramos mais um episódio aí, um episódio da vida, aí, um episódio que eu quero guardar para no futuro olhar para trás e ver todo o caminho que a gente fez aí nessa trajetória. Então, obrigado a todo mundo que está assistindo. Espero que tenham conseguido ver um pedacinho assim do que foi o SEMA aqui. E quem tiver a oportunidade de vir aqui e gosta desse tipo de evento, vale a pena, recomendo. Faz um passeio que vocês vão curtir pra caramba aí. Então, até a próxima, pessoal. Tchau e muito obrigado aí.